É nesse momento que é a oportunidade dele entender que ele muda ou se muda, porque ele vai entender que você está evoluindo, que você não está mais ali parada vivendo a vida dele. Ultimamente, estamos vendo várias notícias de violência contra a mulher. Mulheres das mais diferentes classes sociais, mulheres lindas, mulheres mais simples, mulheres mais intelectuais. E é impressionante que quando a gente vê o relato dessas mulheres, a gente pergunta por que elas aguentaram durante tanto tempo abuso psicológico, chegando muitas vezes até às vias de fato. E esse tema é muito relevante. Esse tema desperta a curiosidade de todo o público, de quem já foi violentada e de quem não entende o porquê que chega a esse ponto. E é por isso que eu trouxe uma coach voltada para as mulheres, uma coach de relacionamentos também, alta performance, para esclarecer sobre a autossabotagem, sobre autoestima, sobre relacionamento abusivo. Foi por isso que surgiu o TPM, para trazer você, mulher, a despertar a sua consciência. E às vezes você que está me assistindo pode achar que esse tema não tem nada a ver com o que você está vivendo. Mas fica ligado aqui, porque esse vídeo não chegou por acaso a você. Às vezes tem algo que você só vai identificar daqui a muito tempo. Então é por isso que eu peço que assista essa entrevista. Porque um dia, quando eu fui ler o significado da palavra relacionamento abusivo, eu percebi que eu estava vivendo um. Então, eu quero que a Helen se apresente para gente e fale um pouco sobre o trabalho dela. Tudo bem, Helen? Seja muito bem-vinda. Oi, Érica, muito obrigada. Tudo bem, graças a Deus. Bem, em primeiro lugar, Helen é uma mulher em constante evolução, uma mulher que entende a importância da superação diária, da evolução constante. Profissionalmente falando, eu sou coach e mentora de alta performance. Posso te dizer que eu já ajudei centenas de mulheres a se superarem nas questões de relacionamento, nas questões de falta de foco. E, na verdade, essa falta de foco, quando a gente começa a trabalhar a performance dessa mulher, a falta de foco sempre está muito atrelada aos problemas de relacionamento. Então acaba que a maioria das pessoas pensam que eu sou coach de relacionamento. Mas eu sou coach de alta performance e ajudo pessoas a superarem tudo aquilo que as impede de viverem o seu potencial, de alcançarem os seus sonhos, de realizarem o seu propósito. Helen, e assim, o teu público é muito feminino, né? Assim, eu fui a você, que você falava muito ali de mulheres fabulosas, como ser uma mulher fabulosa. E eu estava em busca de ser uma mulher fabulosa, então a Helen me deu esse direcionamento. E eu queria falar com essas mulheres fabulosas que estão nos assistindo. A gente sabe da responsabilidade de carregar o sexo feminino nessa existência, a mulher que é mãe, que é filha, e que hoje nessa sociedade vem passando por tantas modificações e tantas superações. E eu queria entender por que tantas mulheres inteligentes, independentes, empoderadas, influenciadoras acabam presas em relações que claramente não as valorizam. Então esse é o tema de hoje, é baseado nessas mulheres maravilhosas que a gente vê, nessas mulheres fabulosas, que a gente pergunta como essa mulher está aceitando ou aceitou passar por isso. Você já ouviu falar do termo codependência de uma forma mais profunda? Sim, aprendi com você. Então, o que leva uma mulher a se manter em um relacionamento que eu costumo chamar de sabotador é a busca pelo senso de pertencimento. Uma mulher que cresceu em um lar onde ela não se sentiu, não é sobre o que os pais deram ou deixaram de dar, é sobre como ela se sentia. Se ela cresceu em um lar onde ela não se sentia amada, protegida, respeitada e direcionada de forma efetiva, ela cresce com um certo vazio existencial. Quando chega na fase de começar a se interessar por relacionamento, ela tende a se sentir fortemente atraída por homens indisponíveis emocionalmente para elas. Homens, por exemplo, que não tenham valores parecidos com os dela. Homens, por exemplo, que não tenham valores parecidos com o dela. Muitas vezes ela nem sabe, né, quais são os valores dela. É esse o X da questão, Érica. Para que uma mulher consiga estar no protagonismo da sua vida, no quesito relacionamento amoroso, antes de decidir engatar, digamos assim, em um relacionamento, é ideal que ela traga o foco para si mesma
Descubra quem ela é de fato. Quais são seus valores, quais são seus princípios, onde ela quer chegar na vida, qual é o estilo de vida, o que ela gosta, o que ela não gosta. Para que isso seja um parâmetro para a escolha do parceiro. Enquanto nós estivermos nos colocando nesse papel de sermos as escolhidas, digamos assim, nós estaremos vulneráveis. Por quê? Porque as emoções que não foram trabalhadas ainda é que vão direcionar essa escolha. É muito sobre eu preciso ser inteira e não procurar minha metade. Então, quando você encontra alguém, e a gente vê isso muito, não tem um biotipo de mulher, eu diria assim, principalmente as mulheres lindas, elas se preparam para ter um homem ao lado delas. Então, elas acham que o relacionamento vem para preencher, enquanto que, na verdade, elas já deveriam ser completas e o relacionamento vinha ali para complementar, para transbordar o que elas já conquistaram, não é isso? Exatamente, o parceiro amoroso, ele deve vir para agregar valor às suas vidas, para empoderar, para despertar o melhor. Porém, como eu te falei, se a mulher não se trabalhou ainda, ou seja, ela ainda não tirou um momento para olhar para si mesma, para se autoconhecer, para trabalhar essas questões vivenciadas na infância, o que vai direcionar essa escolha do parceiro serão essas emoções que não foram trabalhadas. É por isso que dizem, Helen, que a gente casa com o pai ou com a mãe, muitas vezes, uma forma popular assim de falar, ele casou com a mãe, igualzinha. Exatamente, Verdade. para você ver, tem muita verdade nos ditos populares. Então, assim, Helen, muitas vezes desse relacionamento a mulher fala, mas eu amo, o cara tá lá pisoteando, humilhando, muitas vezes agredindo, mas ela fala que é o amor da vida dela. Como saber qual a diferença, a linha tênue ali entre o amor verdadeiro e a dependência emocional? Porque isso é realmente muito difícil de se desligar, porque quando a gente ama, a gente acha que a gente precisa daquela pessoa, não tem jeito, é uma dependência, você não vive sem ela. Como saber o que é amor e o que é a dependência emocional, que não tem nada a ver com esse sentimento nobre, né? Vou falar algo aqui que parece contraditório. Mas, Érica, quem ama quer ver o outro bem, mesmo que seja com outra pessoa. Para analisar. Você falou aqui que o amor é um sentimento nobre. Se eu amo de verdade, eu não quero aquela pessoa a qualquer custo, de qualquer jeito. Quando eu estou em um relacionamento onde o meu parceiro tem comportamentos autodestrutivos, porque na verdade o homem que abusa de uma mulher, ele também, na verdade, ele está abusando dele mesmo, porque ele está tendo comportamentos autodestrutivos. Normalmente ele está fazendo escolhas que não são congruentes com a construção de uma família, com o amor que ele diz sentir por ela. Então, aí é que entra o X da questão. Se eu amo de verdade e eu vejo que o meu parceiro está tendo esse tipo de comportamento e eu continuo ali, eu continuo à disposição, eu continuo fazendo tudo por ele, eu estou ali deixando que ele me pise, no fundo eu não estou amando como eu deveria. Eu estou validando os comportamentos autodestrutivos dele. Ele só vai, a única chance que ele tem de evoluir, de mudar, está justamente no meu posicionamento. Quando eu vejo que a pessoa está agindo de uma forma que não é positiva para um relacionamento, se eu amo de verdade, eu me posiciono. Mas não é brigando, não é se desequilibrando emocionalmente, não é querendo impor como que a pessoa deve ser. É através do meu auto-amor. O meu auto-amor faz com que eu me posicione de forma assertiva. Porque quando eu me amo, eu não tenho medo de perder o outro. Quando eu me amo, eu conheço o meu valor, eu sei o quanto que eu agrego na vida dele. O fato de eu me amar ajuda com que eu me posicione. E é isso que vai trazer a possibilidade dos ajustes do relacionamento. Mas a mulher que está na dependência emocional, na codependência, ela não consegue entender isso. Qual a diferença do amor para a dependência emocional? Quem ama quer ver o outro bem, mesmo que seja com outra pessoa, não tem medo de perder, se posiciona diante de comportamentos autodestrutivos. Quem é dependente emocional aceita de qualquer jeito, independente do risco que esteja correndo. É interessante. Então, eu concluo assim: se você não tem amor próprio, não tem como você amar aquela pessoa. Mas eu sou casada há 30 anos com ele, a gente tem filho. Como é que eu vou largar se ele tem um comportamento assim, mas a gente já construiu uma vida juntos? Mas ele tá te amando do jeito que você merece?
Porque de repente você nem ama essa pessoa, já que ela tem tantos defeitos. Às vezes você aponta muitos defeitos, né? Mas eu não posso largar porque eu tô casada há 30 anos. Então, isso não é amor, isso é dependência. Porque você não tá feliz, você tá apontando defeitos, você tá se sentindo desrespeitado ou desrespeitada, mas continua dentro da relação. É dependência emocional, não é isso? Sim. Aproveitando aqui para falar uma coisa muito importante. Quando eu identifico que eu estou em um relacionamento... Posso usar o termo que eu costumo usar no meu trabalho? Eu costumo falar relacionamento sabotador. Não gosto muito da palavra abusivo, esse tipo de palavra meio que desmerece o outro. Eu acredito que nós devemos trazer a responsabilidade para nós, porque o poder de mudar a relação, de ajustar a relação, sempre começa em quem está mais consciente. Então, quando eu percebo que eu estou sendo dependente emocional e eu estou casada com a pessoa, desde que ela não represente, atenção para esse ponto, desde que ela não represente risco para a minha vida, eu preciso, antes de qualquer coisa, buscar a minha própria superação. Por que eu estou sendo dependente emocional? O que eu faço para eu sair disso? O que a maioria das mulheres fazem? Colocam a culpa totalmente no parceiro, se vitimizam e esquecem da parte principal, que é olhar para elas mesmas e buscarem os porquês de elas estarem vivendo dessa forma, aceitando viver. Uma mulher que está vivendo 30 anos em um relacionamento sabotador, esse relacionamento não começou a ficar sabotador da noite para o dia. Foi algo que veio acontecendo. Então, na maioria das vezes, é uma mulher que está abrindo mão da própria vida, negligenciando seu autocuidado, uma mulher que está abrindo mão da sua autorrealização, de viver o seu propósito, de cuidar de si mesma. Então, a codependência basicamente é isso. Você abre mão da sua própria vida para focar na vida do outro. O tempo vai passando e você está ali, fazendo tudo pelo outro, independente do que ele faça para você, porque você tem medo de perdê-lo. Chega um momento em que esse relacionamento ou ele descamba para violência ou para o divórcio. Algo tem que acontecer. Eu costumo dizer, inclusive, que término é oportunidade de evolução, porque muitas vezes o relacionamento precisa chegar nesse ponto para que ambos tenham a oportunidade de... Normalmente quem tem esse é a mulher, porque a mulher é mais aberta para compreender as coisas que a gente não enxerga assim no dia a dia. Quando a mulher tem esse despertar, é aí que tudo muda. Eu acredito muito que nós temos esse poder, Érica. Entendi, Helen. E existe algum perfil assim mais propenso a essa dependência emocional disfarçada, a um estilo de mulher que fala, e essa daqui é mais fácil? Normalmente as mulheres que não têm uma boa autoestima, que não têm um bom senso de autoeficácia, que é aquela coisa de você acreditar que você é capaz, que você é suficiente, que você pode. Aquela mulher que não tem consciência dos seus objetivos, de onde ela quer chegar. Aquela mulher que está vivendo uma vida um tanto quanto aleatória. Quando você está vivendo uma vida aleatória, ou seja, você não sabe onde quer chegar, você não conhece seus valores, você não entende o que move a sua vida, você se torna vulnerável. E infelizmente isso é muito comum. Eu acredito até que é por isso que a gente vê tantos relacionamentos abusivos, principalmente agora na era aí da internet, tantas notícias de mulheres que são abusadas psicologicamente e fisicamente, porque a gente, infelizmente, ainda vive numa era em que poucas pessoas entendem, e eu falo de homens e mulheres, qual é o seu real propósito. Culturalmente falando, os homens já nasceram para trabalhar, para prover. Então, querendo ou não, eles têm aquela obrigatoriedade de estar na rua em busca do seu sustento. Agora, as mulheres estão no mesmo caminho, mas a gente não viveu essa realidade a vida toda. Então, ainda há mulheres que acreditam que precisam se casar para serem sustentadas, ou pelo menos para que o dinheiro do trabalho delas seja só para elas, e não tem aquela busca, aquele propósito, assim, aquela sede de vida, de fazer acontecer, de deixar um legado. E aí elas se perdem justamente quando elas entram num relacionamento, e aí elas passam a viver de acordo com o que aquele homem está buscando, não é verdade? Exatamente. Existe uma linha muito tênue nisso aí. Foi muito bom você trazer esse ponto para ser falado. Porque o fato de eu desejar ter uma família, de construir um relacionamento feliz com uma pessoa, não precisa necessariamente ser totalmente o oposto de eu ser uma mulher que tem um objetivo profissional, que vive o seu propósito. As duas coisas se interligam.
Inclusive o equilíbrio da vida para nós mulheres, eu acredito que está aí. Tudo depende de eu me autoconhecer, de eu saber realmente o que é mais importante para mim, onde eu quero chegar. Eu estou batendo muito nessa tecla de que a mulher precisa saber onde ela quer chegar na vida, o que ela deseja alcançar, porque isso traz um senso de direcionamento. Você não está à mercê, você não está esperando que chegue o príncipe montado no cavalo branco para te salvar. Você tem uma vida para viver. Infelizmente, Érica, infelizmente, ainda hoje, a maioria das mulheres abre mão da própria vida para focar na vida do parceiro quando começa um relacionamento. Deixa de ser quem é, muitas deixam de se cuidar, negligenciam a sua vida profissional, seu crescimento financeiro. E uma coisa que acontece muito, eu atendo muitas mulheres, por exemplo, na faixa etária de 40, 45 anos, que chegam até mim destroçadas. Por quê? Abriram mão da própria vida, não construíram o próprio legado, não construíram uma carreira, são totalmente dependentes financeiramente. E chega nesse ponto da vida, o parceiro faz o quê? Arruma uma mais nova. Arruma uma mais nova, arruma uma novinha, como dizem por aí. Vai viver a vida e deixa essa mulher desassistida. Isso é muito triste. Realmente é muito triste. E a gente sempre pensa que nunca vai acontecer na nossa vida, né? Então, uma coisa que eu quero deixar aqui muito clara: mulher, não abra mão da sua vida para focar na vida do parceiro. E você que ainda é super jovem, por exemplo, você ainda está na fase só de namoro, se coloque no protagonismo da sua vida. Tenha critérios para escolher o parceiro com quem você vai construir a sua vida. Não se deixe levar apenas pelo coração. Siga o coração, mas leve o cérebro junto. Tenha critérios. Quem é você? Quais são seus valores, seus princípios? Onde você quer chegar? Saiba o que você quer. Inclusive, preste atenção no seu estilo de vida. O que você gosta de fazer? Como é que você se diverte? Muitas vezes, quando você não tem esses critérios, quando você não tem esse autoconhecimento, você deixa entrar na sua vida uma pessoa que é o total oposto, e a gente costuma romantizar isso, né? Os opostos se atraem. Linhas tênues, gente. Os opostos se atraem pela codependência. Sinceramente falando, semelhante atrai semelhante, Érica. Você já ouviu falar desse termo? Então, fica aqui o meu alerta. A mulher que tem traços de codependência, ela é match com o homem que tem tendência ao narcisismo. Eu não estou falando aqui do narcisismo patológico, tá? Eu estou falando daquele narcisismo mais light que todos nós temos. Porém, os homens, por não serem tão emocionais, eles tendem a ter essa capa de proteção para se relacionar. Nós, pelo contrário, a nossa proteção é tentar agradar, tentar fazer tudo para que o relacionamento dê certo, e nisso é que a gente se perde. E assim, dentro desse tema do relacionamento abusivo, a gente vê muitas mulheres que começam ali com o príncipe encantado, depois ele vira sapo, né? Ao contrário dos contos de fada, começa a virar um cara violento, a xingar, a humilhar. Existe também uma forma muito educada de desconstruir a mulher, culpando sempre ela pelas brigas ou falando de repente que uma outra mulher é muito bonita para que ela se sinta inferiorizada, minando as amizades. E aí, quando ela começa a se sentir culpada por tudo, ou ela passa a perceber que esse homem está tratando ela muito mal, ela começa a querer mudar ele. Ah, mas no início era muito bom. Nossa, ele era um príncipe. O que ele fez? O que eu fiz para que ele ficasse assim? Aí ela começa a se culpar. O que eu fiz para que ele ficasse assim? Né? Então começa aquela tentativa de mudar aquele homem para que ele volte a ser o cara que a conquistou. E na verdade aquele cara que a conquistou era apenas um cara conquistando. Depois que ele conseguiu a presa, ele mostrou quem ele realmente era. Mas a mulher tende a pensar que ele pode voltar a ser, que ela fez alguma coisa, mas que se ela melhorar, ele vai. E aí começa aquele ciclo do relacionamento ali, né? De, eu vou fazer tudo para agradar, eu vou tentar mudar, eu vou ter paciência, leva um tapa, leva um grito, mas acha que foi só aquilo, aquele caso isolado. Na verdade, é aí que começa esse tipo de relacionamento.
quando o homem sempre vai ser maravilhoso no início, nem que seja no primeiro mês, que às vezes o homem ele se mostra muito rápido quem ele é, mas as mulheres acham, mas ele era maravilhoso no primeiro mês, me levou para sair com minhas amigas, me mandou flores, por quê? O que que eu fiz? Aí ele vai dizer que foi uma ligação no celular dela, que foi no dia que ela respondeu tal coisa, ele começa a falar para ela que ela foi a culpada. Eu até era assim contigo, mas tu fez tal coisa. Érica, E ela fica querendo mudar. Érica, muito legal isso que você trouxe aqui. E eu vou te falar algo que talvez não agrade a maioria. Mas você já parou para pensar que no início do relacionamento, todos nós mostramos o nosso melhor? Todos nós queremos conquistar? Tanto eles quanto nós? A gente se vende ao marketing, a gente está se vendendo para aquela pessoa. Então a gente mostra ali qual é a vantagem de estar com a gente. Sejamos realistas. Início de relacionamento, tanto o homem quanto a mulher estão para conquistar. Estão mostrando o seu melhor. Nós só vamos descobrir e mostrar quem somos de fato com o tempo. E aí tem um grande problema que eu vejo, não estou criticando ninguém, mas estou falando de fatos. Grande parte das mulheres hoje em dia acabam de conhecer um homem e não dão o tempo de conhecê-lo realmente. 1 mês de relacionamento já estão morando juntos. É verdade. Sejamos realistas, vamos tirar as lentes cor-de-rosa? Pode ser pronto, falei? Por que eu quero levar para esse lado a nossa conversa? Porque, Érica, chega de nós nos colocarmos como vítimas. Chega de nós aceitarmos esse papel. Nós precisamos entender que podemos ser protagonistas da nossa história. Nós temos capacidade. Nós podemos aprender a fazer escolhas mais sensatas. Assim como a gente aprende a escolher a nossa profissão, que é algo muito importante, a gente também tem que entender que o parceiro amoroso é uma escolha que também precisa ser sensata. E aí eu volto a te dizer, antes de me relacionar, eu preciso saber que tipo de pessoa que eu desejo ter na minha vida. Quais são os critérios? Não é que eu vou ficar amarrada 100% àqueles critérios, mas existem critérios que são ajustáveis. Por exemplo, dentro do meu critério eu coloco que eu quero um homem que goste de dançar, porque eu gosto muito de dançar. Se você conhece um homem provedor, trabalhador, estudioso, que quer crescer e você tem essas mesmas características, só que ele não gosta de dançar, dá para solucionar. Convida o teu amor para fazer aula de dança e vocês ajustam isso. Mas se dentro dos teus critérios tem valores e princípios, por exemplo, caráter é importante para mim, verdade é importante para mim, e você negocia esses critérios quando está se relacionando, de uma certa forma você está negociando seus próprios valores. Você não está no protagonismo. Você está aceitando alguém que lá na frente vai te trazer problema. Porque são critérios, existem critérios inegociáveis e critérios que você pode sim ajustar. É para esse tipo de caminho que eu gostaria de conscientizar as mulheres. Hoje em dia, Érica, mulheres adultas, que até já têm filhos, tendem a romantizar demais a escolha do parceiro. Mas eu tô apaixonada. Mas eu não consigo. Eu não consigo ficar sem ele. Inclusive, nós vemos casos de mulheres aqui. Gente, eu não tô querendo virar o jogo e trazer a culpa para nós, até porque eu sou uma ex-codependente. Depois pesquisem o que é codependência e vocês vão entender o que eu tô falando. Então, eu vivi isso na pele. Eu também fiz escolhas que não eram congruentes com os meus valores. Porém, enquanto eu estava ali culpando o outro, acreditando que ele era o vilão, a minha vida estava parada, estagnada, eu estava sofrendo. A minha vida só mudou no momento que eu entendi que eu era responsável por permitir que fizessem comigo coisas que me faziam sofrer. Quando eu entendi isso, foi que a minha vida mudou. Eu me coloquei no protagonismo. Eu entendi que o meu papel não era mudar o outro, o meu papel era trabalhar a mim mesma e procurar ajustar dentro de mim aquilo que precisava ser ajustado para que eu pudesse fazer escolhas melhores. O que você está falando aí, Helen, é da autorresponsabilidade. Exatamente. Então, a autorresponsabilidade ela é diferente da culpa. É você chamar a responsabilidade para você mesmo.
O que essas mulheres deveriam pensar é o que eu estou fazendo para me submeter a isso. Na verdade, por que eu estou aceitando isso? Ao invés de apontar o dedo e falar o defeito do parceiro, é você saber onde está o seu problema para você se submeter e aceitar ser tratada daquela maneira. Então, a mulher que sempre coloca o outro como vilão, ela tá pronta para mudar? Ou ela precisa mais se olhar no espelho? O que você diria para essas mulheres que estão nos assistindo e vivendo esse tipo de relacionamento? Como é que ela faz para olhar para si mesma? Porque eu vou te falar, eu convivo com algumas pessoas assim, na verdade, eu acho que todos nós, e eu sempre falo, a culpa é 50%. Se ele está reagindo assim, o que é que você está fazendo? Não estou falando em caso nem de violência física, porque para isso não há justificativa. Exatamente. Mas no caso de um abuso psicológico, por exemplo, muitas mulheres, né, apontam que o homem trata mal ou algo assim. Eu falo, mas o que é que você está fazendo para ele agir dessa maneira? E o que é que você vai deixar de fazer para ele parar de agir dessa maneira? Porque só gritar, reclamar e falar que ele é grosso não vai adiantar. Então eu te pergunto, como olhar para si e reconhecer o momento e aonde mudar? Primeiro passo: tira o foco de relacionamento por um tempo. Eu não tô falando pra mulher que é casada ir lá chutar o pau da barraca, terminar, pedir o divórcio. Não. Tirar o foco do relacionamento é basicamente tira o foco do que ele tem para mudar. Traz o foco para as tuas próprias melhorias e se pergunta: o que eu estou negligenciando na minha própria vida? O que eu estou deixando de fazer que é importante para mim, para o meu bem-estar, para o meu futuro, porque eu estou aqui nessa obsessão tentando mudar o meu parceiro, apontando os defeitos dele. Então, primeiro passo, tira o foco do relacionamento, tira o foco do que ele precisa mudar, traz para as tuas próprias melhorias, pensa nas principais áreas da sua vida, espiritualidade, a vida profissional, vida financeira. Normalmente, a mulher que está em um relacionamento sabotador, ela tende a negligenciar todas as outras áreas. A maioria das mulheres que chegam até mim, elas estão, por exemplo, com a vida financeira totalmente bagunçada. Vida profissional parada, negligenciada. Eu vou contar aqui um pequeno caso, sem citar nome jamais, mas eu tive, por exemplo, uma cliente que era médica, é médica, e ela, ao longo da vida, deixou de focar na própria carreira, ela estacionou a carreira dela para que ele se formasse, para que ele fizesse as pós que ele precisava fazer, para que ele crescesse na carreira, para que ele ficasse muito bem. Quando ela menos esperou, no momento que ele estava no topo, ele a trocou. E ela ficou devastada, com a carreira dela parada. E quando foi que essa mulher teve que eu costumo dizer, né, o estalo para enxergar que ela estava deixando a vida dela parada em prol da vida do outro? No momento desse rompimento, no momento que ela teve que passar por essa situação difícil. Então eu convido você, mulher, que está passando por um relacionamento onde você se sente negligenciada, onde você se sente desrespeitada muitas vezes, onde você acredita que o seu parceiro está tendo comportamentos que ferem o relacionamento de vocês, a primeira coisa que você deve fazer, respira fundo, tira o foco dele, traz para você. O que é que você tem deixado de fazer? O que é que você tem procrastinado da sua própria vida por estar ali vivendo a vida do outro? Esse é o primeiro ponto. A partir disso aí, ele vai perceber. Aqui eu já estou dando, né, o que eu ensino nas minhas sessões, mas amém, a gente está aqui para contribuir, certo? Quando ele perceber que você não está mais, na mãozinha, fazendo tudo o que ele quer, vivendo em prol da vida dele, que você está agindo em prol da sua melhoria, que você está estudando, que você está buscando melhorar na sua espiritualidade, que você está procurando melhorar na sua carreira, organizar sua vida financeira, é nesse momento que é a oportunidade dele entender que ele muda ou se muda, porque ele vai entender que você está evoluindo, ele vai entender que você não está mais ali parada vivendo a vida dele. Normalmente é nesse momento que a chave do relacionamento é girada. E não é sobre você agora dizer, também agora eu vou cuidar da minha própria vida, eu não estou mais nem aí. Não é sobre isso.
Siga fazendo, siga cumprindo com todas as suas responsabilidades de esposa, se for o caso, de mãe, sendo a melhor esposa que você puder, a melhor mãe que você puder, mas traga o foco para você. Não se negligencie. Érica, a mulher que se negligencia acaba se tornando desinteressante. Parou para pensar nisso? Quando o parceiro a conheceu, provavelmente ela era aquela mulher que se cuidava, se amava, se respeitava, né? Lembra que você mostra o seu melhor no início? Depois que entrou na relação, começou a agir de uma forma totalmente dependente, a abrir mão de coisas importantes para si mesma, e é aí que a coisa começa a desandar na relação. Então, como eu disse, um relacionamento sabotador não começa da noite para o dia, é algo que não é nem se construindo, né? A relação vai se desconstruindo ao longo do tempo. Não é tão fácil quanto parece algumas mulheres podem pensar, porque veio aqui um filme na minha cabeça dessas mulheres que realmente dependem do homem financeiramente, para você ver, né? E aí ela pensa assim, mas se eu for para uma academia, se eu começar a botar minhas asas de fora, ele vai me matar. E acontece isso. Então, a gente sabe que algumas mulheres já trabalham, algumas mulheres já têm a sua independência de alguma forma e até conseguem olhar para dentro de si e falar: vou me melhorar, vou fazer um curso, vou praticar um esporte. E tudo bem, mas para essas mulheres que dependem total financeiramente do parceiro e que o parceiro é de fato um homem agressivo, eu diria assim, qual é a saída? O que falar para ela? Ela tá assistindo a gente e ela fala: mas eu não consigo. Eu não posso nem sair de casa se ele não me der o dinheiro do Vale Transporte. Para essas mulheres, o primeiro passo é se organizar. Se organizar para sair da relação. Se você está em um relacionamento onde você corre risco de vida, isso é para ontem. Não espere o pior acontecer. Procure uma rede de apoio. Quem são as pessoas que podem te ajudar nesse momento? São seus pais? É algum amigo, alguma amiga? A quem você pode recorrer como rede de apoio? Se organize. Eu acho muito assim, eu acredito assim que é muito sério quando você está numa relação onde você acredita que o outro é capaz de te matar, como você falou, né? Se eu for pra academia, você falou isso no sentido real da palavra, né? Sim. Então, para analisar. Eu sei que a pessoa com quem eu estou dormindo é capaz de me matar. Não tem negociação para isso. Eu tenho que criar um plano de ação para sair dessa Às relação. vezes eles ameaçam, e é o que a gente vê muito, eles ameaçam matar a mulher, matar o filho, e a mulher nem acredita, ela continua achando assim que ele não vai fazer isso. Já tem o caso contrário. Eu trabalho com notícias, então teve um caso agora de um cara que esfaqueou o cachorro da mulher na frente dela. Mas tem o cara que mata o filho da mulher para que ela sinta dor. Então, eles ameaçam e ela não acredita. Então, existem os dois casos. Existe aquela que já teme porque sabe que ele é capaz. Há muitos pontos delicados nisso, né? Exato. Até então, antes dessa última pergunta, nós estávamos nos direcionando para mulheres que têm capacidade de sair da relação, que estão emocionalmente abaladas, mas que estão funcionais. Uma mulher que está em um relacionamento onde ela sabe que corre risco de vida, o marido já ameaçou, essa mulher não está mais funcional. Ela precisa buscar ajuda urgente. Eu sei que é muito difícil, tá, Érica? É muito difícil, como eu te falei, eu vivi isso. Eu sou uma ex-codependente. Eu sei o que é estar em uma relação e você acreditar que você ama essa pessoa ao ponto de morrer junto com ela. Mas ainda assim, você precisa, se você está aqui nos assistindo, presta bastante atenção. Você está passando por isso? Eu sei que é muito difícil, mas acredite, o pior pode acontecer. Não espere. Não espere, porque o pior pode acontecer não só para você, mas para os seus filhos também. Busque ajuda. Busque forças. Se você não consegue fazer isso por você, faça pelos seus filhos. E vou além. Tem mulher que fica porque acredita que é melhor criar o filho com o pai, mesmo com toda dificuldade. Isso não é verdade. Se você está numa relação onde o parceiro é realmente violento, separar é a opção. Não existe uma segunda opção. Procure uma rede de apoio, procure ajuda, não espere o pior acontecer.
Quando você pensa que você nunca mais vai amar outra pessoa igual, isso não é verdade, tá? Eu também acreditava muito nisso, que só se ama uma vez, que eu nunca mais vou ter a minha família feliz. Eu nunca, o meu o maior sonho da minha vida nunca mais vai acontecer. Porque o maior sonho da minha vida é criar meus filhos com o pai, é não dar padrasto para os meus filhos. Quando a gente chega nesse ponto de ver que tem violência, não existe uma segunda opção. Nós não estamos mais falando de um relacionamento sabotador que apenas vai impedir que você cresça profissionalmente, financeiramente e encontre a plenitude. Nós estamos falando de um relacionamento que pode levá-la à morte. Certo, Helen. Então, assim, o nosso bate-papo está chegando ao fim, infelizmente, porque foi muito bom. Mas eu tenho uma última pergunta a fazer. É o que toda mulher precisa ouvir ao aceitar menos do que merece. As mulheres que chegaram até aqui e, infelizmente, se submetem a muitas dessas situações que nós falamos aqui. Às vezes, ela quer projetar o homem e se coloca em segundo lugar. E antes de finalizar, tem um ponto aqui que eu quero falar. Por quê? Nós somos mulheres cristãs e boa parte da população brasileira é cristã. Então, tem mulher que vai dizer assim, mas está na Bíblia que a mulher deve ser submissa ao homem. O que é a submissão? É sob a missão do homem. Ele tem uma missão e a mulher está ali para apoiar, não para se anular. Ela é a conselheira, né? Ela é um apoio para a família, ela é o esteio da família. Mas ela não tem que se anular e nem se submeter a qualquer coisa para estar do lado desse homem. Então, assim, alguns homens vão dizer, e pelo incrível que pareça, também já ouvi isso, eu trabalho, eu tenho dinheiro, eu posso dar a vida que você quiser, fica aí na tua, que não vai te faltar nada. E grita e trata mal, e aí, na Bíblia, a mulher tem que ser submissa. Não, não é bem assim. Sob a missão do homem, é você se colocar no lugar de mulher e o homem te amar como Deus amou a igreja. Se é para falar de Bíblia, o homem tem que amar a mulher como Deus amou a igreja. Então, você imagina quanto Deus ama a sua igreja, ama a sua casa, ama os seus filhos. Esteja apenas sob a missão de um homem que te ama, como Deus te ama também. Então, quero concluir com essa pergunta, Helen, dessas mulheres que estão nos assistindo e que se encontram dentro dessa situação, não se valorizando nesse momento, aceitando menos do que elas merecem. O que você tem para dizer, assim, para finalizar aqui o nosso bate-papo? Bem, em primeiro lugar, acredite, você pode muito mais do que você pensa. Você não está acessando o seu potencial. Você tem tudo o que você precisa para se superar, para sair dessa relação, para reconstruir a sua vida, para ser muito mais feliz até do que você imaginou um dia. Eu sei que é muito difícil, mas tudo parte do pressuposto de que, Érica, nós não temos que trazer para o lado pessoal o fato de uma pessoa nos tratar de uma forma desmerecedora. Quando uma pessoa nos desvaloriza, não significa que nós não temos valor. Significa que ela não valoriza as mesmas coisas que nós valorizamos. Cada pessoa tem seus valores, tem suas crenças. Então, uma coisa que prende muito as mulheres, eu vou até te trazer aqui. Você falou sobre o que elas precisam ouvir, né? O que você precisa ouvir? Você precisa ouvir que você é capaz, que você tem mais força do que você imagina e que o fato de ele não estar escolhendo você, digamos assim, por não estar te valorizando, não significa que você não seja suficiente. Não significa que você não mereça ser amada. Não traga para o lado pessoal, porque muitas vezes, Érica, eu falo por experiência própria. É o nosso próprio ego que está nos prendendo naquela pessoa. Quando eu fico me preocupando, por exemplo, se eu me separar, o que as pessoas irão pensar? Se eu me separar, será que outra pessoa vai querer ficar comigo? E esses eram os questionamentos que rondavam a minha mente, que me prendiam. Quem vai me querer? Uma mulher de 36 anos com 3 filhos, quem vai me querer? Será que eu vou amar outra pessoa? Então, acredite,
acredite, muitos vão lhe querer, tá? Posso falar isso? Muitos vão querer você, pode ter certeza. Tira o foco do que esse homem precisa mudar. Não é que ele não possa mudar. Eu, sinceramente, acredito que todo ser humano tem a capacidade de se reinventar. Mas para isso ele precisa entender. Ele precisa enxergar. E o homem que está no auto-engano, ele não enxerga. Inclusive, a única oportunidade que existe para que ele enxergue é você se superando. É você tirando o foco dele. Porque quando ele perceber que você está se superando, que você está evoluindo, que você está desabrochando, é aí que vai ser aquele sacode da vida. Entende? E aí, como eu falei anteriormente, ele muda ou se muda. Ele entende que ele vai precisar te tratar como você merece, de fato, ou quem não vai querer mais é você. Isso mesmo. Então, Helen, muito obrigada pela sua participação. Eu espero ter ajudado algumas mulheres a encontrar alguns pontos cruciais para mudança de relacionamento, para sair de um relacionamento abusivo. Isso vai ser um tema que eu vou pautar muitas vezes aqui no TPM, porque quando eu fundei o TPM, foi baseado nisso. Eu trouxe alguns outros temas nessa fase inicial, a gente está numa reestruturação agora do projeto, Tudo pelas Mulheres, mas é justamente para que as mulheres possam assistir, possam se espelhar nas personagens que vierem aqui, né, nos entrevistados e nas dicas que a gente vai dar ao longo desse período para vocês, nos conselhos. Então, a Helen, como foi uma mulher que me ajudou muito, eu espero que ajude a todas vocês e já está convidada a voltar, porque a gente tem muito que conversar e tem outros temas para a gente abordar. Então, valeu, Helen. Até a próxima. Obrigada, Érica. E antes de finalizar, eu quero convidar vocês a conhecerem meu trabalho. Eu tenho um curso chamado Mulheres que se Superam, é uma mentoria em grupo, onde eu recebo mulheres que estão passando por problemas de relacionamento, mas também aquelas mulheres que estão com dificuldade de ter foco nos seus objetivos. Uma coisa está um pouco ligada à outra. Então, o curso Mulheres que se Superam, ele trabalha autoestima, autoconfiança, senso de autoeficácia, resiliência, as questões de relacionamento, espiritualidade. O Mulheres que se Superam, ele vem realmente para despertar todo o seu potencial, te levar a realizar os teus sonhos e a viver relacionamentos que realmente valem a pena, que agregam valor à sua vida. Então é isso, espero que tenham gostado e até o próximo episódio.